Reuniões e comissões na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 delineia com clareza a estrutura e o funcionamento das reuniões e das comissões do Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Esse delineamento é crucial para assegurar a eficiência, a transparência e a representatividade do processo legislativo brasileiro. As reuniões plenárias são momentos em que os parlamentares se reúnem para debater e votar proposições legislativas. Elas ocorrem regularmente e são essenciais para o funcionamento do Congresso. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as sessões sejam públicas, garantindo a transparência e permitindo que a população acompanhe as deliberações. Em casos excepcionais, como discussões de segurança nacional, podem ser realizadas sessões secretas, desde que aprovadas pela maioria absoluta dos membros. O quórum para a realização das reuniões e para as votações varia conforme a importância da matéria. Para a abertura de uma sessão ordinária, por exemplo, é necessária a presença de, pelo menos, 1/3 dos membros da Casa. Para a aprovação de leis ordinárias, exige-se a maioria simples dos presentes, enquanto para emendas constitucionais, é necessária a aprovação de 3/5 dos membros em 2 turnos de votação. As comissões parlamentares são órgãos internos que desempenham funções essenciais no processo legislativo. Existem 2 tipos principais de comissões: permanentes e temporárias. As comissões permanentes são aquelas que funcionam ao longo de toda a legislatura, enquanto as temporárias são criadas para tratar de questões específicas e têm duração limitada. As comissões permanentes são especializadas em diversas áreas, como Constituição e Justiça, Finanças, Saúde, Educação, entre outras. Elas analisam detalhadamente os projetos de lei, realizam audiências públicas e emitem pareceres sobre as proposições. Esse trabalho especializado é fundamental para assegurar que as leis sejam bem fundamentadas e atendam às necessidades da sociedade. As comissões temporárias, por sua vez, podem ser comissões parlamentares de inquérito, CPI, comissões especiais ou comissões externas. As CPIs são constituídas para investigar fatos determinados e por prazo certo, podendo convocar autoridades, requisitar documentos e realizar diligências. Elas desempenham um papel crucial na fiscalização e controle do Poder Executivo e na apuração de irregularidades. A criação de uma CPI depende da assinatura de, pelo menos, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Uma vez instalada, a CPI tem amplos poderes de investigação, equiparados aos das autoridades judiciais. As conclusões da CPI podem resultar em propostas legislativas, recomendações a órgãos públicos ou encaminhamento de denúncias ao Ministério Público. As comissões especiais são constituídas para analisar proposições legislativas de grande relevância, como a reforma da Previdência ou a reforma tributária. Elas têm prazo determinado para concluir seus trabalhos e são compostas por parlamentares de diferentes partidos, refletindo a diversidade do Congresso. As comissões externas são criadas para acompanhar situações específicas fora do âmbito do Congresso, como crises humanitárias ou desastres naturais. O funcionamento das comissões é regido por regimentos internos, que estabelecem normas para a condução dos trabalhos, a escolha dos presidentes e relatores e a tramitação das matérias. As reuniões das comissões também são públicas, garantindo a transparência e a participação da sociedade. Em algumas situações, as comissões podem realizar reuniões sigilosas, especialmente quando envolvem questões sensíveis ou de segurança nacional. As audiências públicas realizadas pelas comissões são uma importante ferramenta de participação democrática. Nelas, representantes da sociedade civil, especialistas e autoridades são convidados a expor suas opiniões sobre os temas em debate. Essas audiências enriquecem o processo legislativo com diferentes perspectivas e contribuem para a construção de leis mais justas e eficazes. O papel dos relatores nas comissões é de extrema importância. Eles são designados para examinar as proposições e elaborar pareceres que serão submetidos à votação. O relator deve considerar os aspectos técnicos e jurídicos das matérias, bem como suas implicações sociais e econômicas. O parecer do relator orienta a decisão dos demais membros da comissão e pode incluir sugestões de emendas ou substitutivos ao texto original. As comissões também têm a função de monitorar a implementação das políticas públicas e fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Essa função de controle é exercida através de requerimentos de informação, convocações de autoridades e inspeções in loco.
O acompanhamento contínuo das políticas públicas é essencial para assegurar que elas sejam efetivas e cumpram seus objetivos. A interatividade entre as comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é um aspecto relevante no processo legislativo. Muitas proposições tramitam simultaneamente nas duas casas, exigindo uma articulação eficiente para evitar conflitos e duplicidade de esforços. A cooperação entre as comissões é fundamental para a celeridade e a qualidade da produção legislativa. O trabalho das comissões é complementado pelas lideranças partidárias, que têm a responsabilidade de articular as posições de seus partidos e orientar as votações. As lideranças partidárias desempenham um papel estratégico na definição das pautas de votação e na construção de consensos. A interação entre as comissões e as lideranças é vital para o bom andamento dos trabalhos legislativos. A participação dos cidadãos nas reuniões e comissões do Congresso é incentivada através de diversos mecanismos, como consultas públicas e portais de transparência. A Constituição Federal de 1988 e os regimentos internos das casas legislativas prevêem instrumentos de participação popular, como a iniciativa popular de lei e a possibilidade de apresentação de sugestões legislativas por entidades da sociedade civil. As reuniões e comissões do Congresso Nacional, conforme delineado pela Constituição Federal de 1988, são pilares do processo legislativo brasileiro. Elas asseguram a especialização na análise das proposições, a transparência das deliberações e a participação da sociedade. O funcionamento eficaz das comissões contribui para a qualidade das leis e para a fiscalização do poder executivo, fortalecendo a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Em suma, as reuniões e comissões desempenham funções cruciais na estrutura do Congresso Nacional, garantindo que o processo legislativo seja democrático, transparente e participativo. A Constituição Federal de 1988 e os regimentos internos das casas legislativas estabelecem um conjunto de normas e procedimentos que asseguram a eficiência, a representatividade e a integridade do trabalho parlamentar, refletindo os princípios fundamentais da democracia brasileira. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!